Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog Transformai-vos desde 2004, o blog que está ficando velhinho junto comigo. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre Pedro e quero falar sobre Pedro justamente em um momento um pouco antes da morte de Jesus. A gente está nessa semana que antecede a Páscoa, né? Amanhã é sexta-feira, né? Sexta-feira Santa, conhecida como Sexta-feira Santa. E eu resolvi falar um pouco sobre esse personagem, Pedro, que é um personagem que eu me identifico muito por sua impulsividade, por seu, ao mesmo tempo por sua paixão por Cristo, né? Então toda a carreira de Pedro, desde ali quando ele é chamado até o seu trabalho ali como aquele líder que vai iniciar a Igreja de Cristo, é uma figura que é muito importante para nós cristãos, porque é uma figura que se expôs bastante a ponto da gente entender que eles eram o óbvio, né? Entender o óbvio, que eles eram humanos como nós somos, né? Vulneráveis, frágeis, como nós somos também. E tem um registro no capítulo 16 de Mateus que me chamou muita atenção a última vez que eu li, e por isso que eu coloquei esse nome, né, para essa reflexão de Pedro, do topo ao poço. Porque no mesmo capítulo está registrado tanto assim o momento mais épico, mais bonito, as palavras mais bonitas de Pedro para Jesus, e também as palavras nas quais ele foi mais infeliz, né? No mesmo capítulo, no capítulo 16. Então, Jesus se reuniu com os discípulos e perguntou para eles quem as pessoas dizem que eu sou. E aí eles responderam, mas depois Jesus pergunta para os discípulos: e quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro fala aquelas palavras conhecidas, eu vou ler aqui para vocês, na Bíblia Nova Versão Transformadora. Diz o seguinte, Jesus pergunta, né? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, logo depois disso, Jesus diz o seguinte: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Então, Jesus ainda elogia as palavras de Pedro, mas deixa claro que Pedro ali é uma pessoa realmente convertida e que tem ali nele o Espírito de Deus que revelou a ele essa verdade sobre quem é Jesus, quem era aquele filho de carpinteiro, né? Que ele não era só o filho de José, só o filho de Maria, mas que ele era o Messias que havia de vir. Esse foi o máximo ali da trajetória, né? Das palavras de Pedro a Jesus, justamente porque é algo que não vem dele, que revela essa presença do Espírito Santo de Deus já no coração de Pedro. Então, isso é uma reflexão que serve para nós, todos que somos cristãos. O auge da vida do cristão, o topo da vida do cristão, é quando ele fala daquilo que vem do Espírito Santo de Deus. É quando ele fala de algo que ele não poderia falar pelo próprio coração. Porque nós não somos merecedores da presença do Espírito Santo, nós não somos merecedores da salvação em Cristo Jesus. Então, aquilo que pode vir de melhor em nós vem pela graça e pela misericórdia de Deus, que é a própria presença do Espírito Santo em nós. Então, aqui Pedro ele revela o máximo, o topo de onde um cristão pode chegar na sua pública profissão de fé. E depois de alguns momentos, depois de alguns minutos, Pedro volta para o poço, né? Quando lá no versículo 21, Jesus prediz a sua morte, né, o seu sacrifício,
e diz o seguinte: daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. E aí, Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Disse o seguinte: jamais, Senhor, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse: afaste-se de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Então aqui Pedro, com essas palavras dele, ele volta para o poço do que está nativo ali no seu coração humano. Essa visão política, essa visão humana, essa visão material sobre Jesus. Tem um livro que eu gosto muito, que eu tenho aqui em casa, que não é meu, é de um amigo, mas está aqui em casa, que é esse livro aqui, ó, Quem é Quem na Bíblia Sagrada. É um livro muito bacana para consulta e ele fala um pouco sobre cada personagem que é citado na Palavra de Deus em ordem alfabética. E tem uma parte que eu gostaria de ler aqui sobre essas palavras de Pedro, diz o seguinte: apesar de Pedro receber uma revelação divina a respeito da identidade de Jesus, ele rejeitou qualquer noção quanto à sua morte, uma atitude que Cristo atribuiu ao próprio diabo. A motivação dele foi considerada de origem terrena, isto é, o seu conceito do Messias era que se tratava de um governador terreno em cujo reino talvez ele imaginasse a si mesmo no desempenho de um papel importante. Então, olha só, Pedro tinha recebido a revelação de que Cristo realmente era o Messias, o Filho de Deus. Isso não por mérito próprio, mas pelo Espírito Santo. Porém, a parte humana dele, a parte material dele, tinha aspirações de poder, aspirações de ascender socialmente, de ascender no poder, estando ali ao lado de Jesus. O que Pedro queria, e alguns historiadores acreditam que a maioria dos discípulos entendiam, é que estar perto de Jesus, estar ao lado de Jesus, era estar perto de um movimento que ia crescer muito e que ia chegar ao poder, podendo até superar os próprios romanos e expulsar os próprios romanos ali daquela região, daquela nação. E Jesus considera isso algo demoníaco, porque Jesus estava ali ensinando os discípulos sobre a dimensão, a amplitude espiritual da sua vinda e do seu sacrifício. Mas os discípulos, e Pedro aqui deixa claro que eles não tinham entendido isso ainda. Então, isso também serve de lição para nós cristãos. O poço da vida cristã é quando a gente quer usar a nossa fé em Cristo Jesus, quando a gente quer usar a nossa religião, o nosso instrumento de religação com Deus ao nosso favor. Quando a gente quer crescer em cima daquilo que Jesus nos deu. Quando a gente quer ser o maior, quando a gente quer ser o líder, quando a gente quer ter poder sobre as outras pessoas, quando a gente quer que a fé influencie politicamente, socialmente as outras pessoas a ponto da gente dominar sobre as outras pessoas. Essa aspiração, na verdade, é o poço da vida cristã. É algo que nós cristãos, como igreja e como indivíduos cristãos, precisamos sempre ficar alertas para não cair nessa tentação. Então, quando a igreja de Cristo ela quer tomar um lugar
que é um lugar político, que é um lugar de poder, que é um lugar de dominância, que é um lugar de autoritarismo, ela claramente se revela como humana e demoníaca, segundo palavras de Jesus. Então, que nessa Páscoa fique essas duas lições de Pedro para nós. Primeiro, o máximo da vida do cristão, o topo da revelação que pode acontecer na nossa mente e no coração é reconhecer que Jesus é o Messias, o Filho de Deus que veio para nos salvar. Mas também a gente precisa aprender que o poço é quando a gente resolve usar essa fé, resolve usar Cristo como um degrau para a gente ascender de alguma maneira material nesse mundo. Que essa seja a mensagem no nosso coração, na nossa mente para essa Páscoa. Em nome de Jesus, transformai-vos.